vai julgar isso? Então, ou, por exemplo, numa outra mais simples, o uso de drogas. O uso de drogas não deveria ser liberado para todas as drogas do ponto de vista de uma ideologia liberal? Como você vê essa questão? Assim, caralho, tu é o monarca mais inteligente, cara. Não, é porque a propósito é o seguinte, eu não tenho nenhum problema de falar que eu sou a favor da descriminalização das drogas. Sou. Tá? Mas é por uma outra razão, não tem nada a ver com esse assunto. Eu estou querendo entender como a gente olha isso do ponto de vista dessa discussão que é internacional. Eu nem sei se você quer discutir isso, tá? Não. Mas assim, eu acho por uma questão meramente científica. Eu não uso droga nenhuma, tá? E não tem nada a ver comigo. Tá bebendo um vinho aí, para de calar. Tá bom, eu uso uma droga chamada álcool. De fato, a principal droga. Mas eu uso pouquinho. Mas eu acho que os estudos internacionais... eu vejo que os estudos internacionais, muitos deles mostram que o custo-benefício das políticas repressivas muitas vezes ultrapassa os aspectos negativos do vício, que são péssimos, tá? Nunca eu diria que, usar droga, que legal. Não, é que eu acho que, assim, muitas vezes o custo-benefício... Eu acredito nas análises que mostram, e não para todas as drogas também, tá? Eu não vou dizer que isso vale para cocaína, assim. Eu não sei se vale para cocaína, eu tendo a achar que não. Mas eu acho que para drogas como maconha, eu acho que sim, eu acho que é por isso que eles estão descriminalizando nos Estados Unidos. Mas não importa essa discussão. Porque eu também nem quero saber o que você pensa disso, porque acho que é uma questão de faro íntimo sua. Eu quero só entender como você pensa a questão do liberalismo nisso, entendeu? Então, mas é isso que eu estou falando para você. Você não consegue aplicar nada em forma absoluta. Não existe absolutismo. O absolutismo é burro. Porque ele é absolutista. Claro. Ele é fundamentalista. Perfeito. Não dá para você virar para mim e falar assim, não existe nenhuma condição, nenhuma situação que a sua liberdade tem que ser restringida. Não, porque senão você é um anarco. Claro. E eu acabei de dar um argumento há uma hora atrás de por que a anarquia não funciona. Sim. E você, apesar de defender ou de achar, talvez em princípio, você não consegue aplicar isso na prática. E eu posso te dar mais 300 milhões de exemplos de como você não vai sustentar isso na prática. E eu te dei alguns que, sei lá, talvez se você absorveu bem, você vai ficar pensando sobre isso e falar, cara, será mesmo que eu acho que a anarquia é um modelo? Não, eu sei, mas tudo bem, mas o que eu estou te dizendo né? é que essas questões, elas são assim, você não dá para você falar assim, sou liberal, então você tem que aceitar todas. Não vai ter como, porque as consequências são muito grandes. Senão a gente seria anarco. Sim. E anarco não dá, porque você vai ter que ter regra de convivência. E você trouxe o princípio do seu direito de se matar. Eu estou dizendo, você está trazendo um outro princípio junto aqui para ser misturado, que é o princípio da vida. Esse princípio é muito forte. Mas não é a vida do outro, é a minha própria vida. Não importa que é do outro ou não. É a sua vida está conectada com outras vidas e tem consequências econômicas e não econômicas aos outros. Mas se eu aplicar esse princípio, então, um governo autoritário que assume que justamente você não tem essa liberdade sobre a sua vida, justamente porque ela impacta na vida do outro, está agindo de uma maneira muito alinhada com um princípio que a gente pode estar chamando de liberal. Assim, deixa eu colocar qual que é o meu subtexto aqui, tá? Assim, o que eu sinto em geral? Que na prática... Às vezes o conceito de liberalismo, que é esse que está em discussão lá na Ucrânia, de novo, se essa é uma informação interessante, a gente toca no próximo. Na Ucrânia? Nessa discussão do liberalismo do mundo estar sob ataque, tá? Que eu lembra, eu trouxe isso como essa discussão. Mas aí, peraí, assim, aí não é esse liberalismo que você está descrevendo. Então, calma. Que o liberalismo como esse grande conceito, na prática... Você pegou um elemento... Isso, calma, peraí, deixa eu chegar lá. Do liberalismo. Não, desvio não, um pedaço pequeno. Não, peraí, calma. É o seguinte, a ideia, que é uma ideia que está em voga por aí, que é o liberalismo está sob ataque na invasão da Ucrânia, tá? Eu acho que eu concordo com esse princípio, tá bom? Isso para mim é um paradigma para mim claro. A questão é que quando a gente olha de onde saem essas falas e como isso está acontecendo, muitas vezes é de fontes e de visões nas quais liberalismo só quer dizer liberalismo econômico. Não quer dizer liberalismo de costumes. Por exemplo, olha, liberalismo de costumes. 100% a favor do casamento gay, 100% a favor da educação sexual nas escolas com base em ciência para evitar que meninas não tenham essa consciência, não adquiram um know-how suficiente para evitar cair em ciladas sexuais, que é uma das bases nas quais isso muitas vezes é defendido do ponto de vista científico. 100% da descriminalização de todas as drogas que tenham custo-benefício
social, cuja repressão tenha custo de benefício social negativo e assim por diante. Porque essas são visões que, quando a gente vai olhar do ponto de vista do que é liberalismo na base do comportamento, elas estão lá muito bem estabelecidas e muitas vezes elas caminham junto com uma visão de liberalismo econômico e muitas vezes não caminham. Então essa é a questão, o que está em entendeu? jogo na Ucrânia é o liberalismo político. Então, mas esse político é econômico ou é esse dos costumes também? E mais do que isso, essa pessoa que critica, ela é a pessoa que, no fundo, defende valores que são valores conservadores ou elas são valores... É que você está entrando num detalhe... Isso não é um detalhe, para mim isso é 100%, 99% da questão. No detalhe de um ponto específico do liberalismo. O liberalismo não é só sobre a discussão de drogas. Aí você fala assim, não tem as drogas... Não, então, beleza, mas aí você pegou como costumes... Por exemplo, você é a favor da descriminalização das drogas? Você pegou como costumes, a questão das drogas. Isso. 2, da eutanásia. Isso. 3... Da adoção de crianças por famílias gays. A adoção de crianças 4, por famílias gays. Da educação sexual nas escolas. Beleza. Vamos pegar essas 4. Tá bom. Esses são alguns dos elementos do liberalismo. Isso, você pode me dizer que você acha disso? Mas peraí. Alguns desses elementos do liberalismo não são o que está em jogo numa disputa internacional quando se fala que o mundo liberal está sendo ameaçado. O que está sendo ameaçado do mundo liberal aqui? A liberdade básica do indivíduo. Essas questões são culturais. Do indivíduo? Não, essas discussões elas têm elementos culturais. O que é básico? O direito a você não ser morto. O direito de você ter um estado de direito... com quem eu quiser não é um direito básico? Esse é básico. Esse é básico. Se eu tomar doença incurável, eu simplesmente apertar um botão para eu morrer em vez de eu ficar sofrendo na UTI, não é? A discussão do liberalismo, ela não é essencialmente, em primeiro plano, sobre a discussão de liberação de drogas. Ela não é. Eu acho que ela não é. Não, ela não é. Eu acho que ela é sobre os costumes tanto quanto ela. Eu acho que ela é assim, 50% sobre os costumes, 50% sobre a economia. E o que eu acho problemático é só discutir na esfera da economia sem chegar e falar, não, na esfera dos costumes, ser liberal é A, B, C e D. Você está pegando costumes e você está escolhendo alguns e você não está falando de direitos, por exemplo. Você falou de economia e costumes, você não falou de direitos. Não, esses são direitos. Eu quero saber se uma família gay deve ter o direito de adotar uma criança, sim ou não? Para mim, sim. Para mim também, sim. É isso aí que eu estou dizendo. Beleza, mas... Então, deixa eu só chegar no ponto. É o seguinte, eu acho que muitas vezes não é... Veja bem, eu vejo, assim, a gente está se conhecendo aqui, eu vejo na nossa conversa, você é muito alinhado com um ponto que é o que eu também penso, que é assim, eu acho que tem um subtexto que é que muitas vezes a liberdade do indivíduo também como indivíduo, ela está sendo atacada nesse conflito. Porque eu acho que, assim, quando a gente... Atacada por quem? Está atacada por a invasão russa, no final das contas, como a invasão de um Estado autocrático sobre outro, ainda que a Rússia tenha os seus direitos, por exemplo, é um país em que a repressão sobre os homossexuais é super forte. Sim. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Mas qual é a posição da Ucrânia sobre cada um desses temas? Eu entendo, é uma posição mais... eu não conheço os detalhes, mas eu conheço o suficiente, que eu fui dar uma pesquisada para escrever o meu próprio artigo e tudo mais. É uma posição mais relaxada, menos repressiva. Então, esse é um ponto para mim importante. Mas não nesse nível do que você está falando. Nesse nível também, porque, por exemplo, a repressão, pelo menos no nível da homossexualidade, eu tenho certeza absoluta. Tudo bem, homossexualidade sim, mas todos os outros critérios que você colocou... Eu não sei como é que é a questão de descriminalização das drogas na Ucrânia. Mas... E aí você virar e falar assim, então não é uma defesa liberal. Não, claro que é, porque são graus de liberdade, né? São graus de liberalismo. Qual é o grau mais fundamental? Direitos iguais para todo mundo. Democracia. Esse é o grau mais fundamental. Aí depois que você estabeleceu os direitos políticos de liberdade do indivíduo, aí você parte para o econômico e você parte para o dos costumes. Perfeito. E tudo bem, aí nós podemos entrar no dos costumes e no econômico, mas aqui na esfera internacional nós estamos falando do seguinte, esses caras têm eleição real. Esses daqui não. Não tem adversário real. Então, ele não é liberal na sua manifestação mais primordial de existência. Que é o quê? Eu dizer quem eu quero me governar. Perfeito. Então, assim, a disputa do que nós estamos assistindo na esfera internacional, da invasão da Rússia com a Ucrânia, ela é uma afronta ao mundo liberal. Não esse liberal que a gente fala aqui no Brasil, é liberalismo. O sistema liberal, a ordem liberal. A ordem política liberal. Mas você está tocando... perfeito, você está dizendo que é bom a gente lembrar que não é uma ordem que necessariamente traz um consenso sobre algumas liberdades como essa que eu falei. Não é.
Não é. Então, por exemplo, eu tenho uma visão liberal dos costumes e eu tenho amigos que são pensam 100% do contrário de mim e continuam meus amigos, tá? Assim, claro. O princípio é esse. É lógico, Até porque eu não quero doutrinar ninguém e se querem me doutrinar eu ignoro e pronto. Mas é isso. Mas eu tenho uma visão de mundo... Senão você não seria um liberal, né? Exatamente. Eu tenho uma visão de mundo claramente liberal no ponto de vista dos costumes. Assim, sobretudo quando está baseado em ciência, tá? Então, assim, não é uma coisa maluca, mas se eu acho que assim, no Brasil a gente tem alguns temas que são muito sensíveis. Descriminalização da maconha é um assunto muito sensível no Brasil. Aborto até 3 meses de gravidez é um assunto muito sensível no Brasil. Adoção de crianças por famílias gays é um assunto muito sensível no Brasil. Para mim, essas são pautas, na minha leitura do que é o liberal do ponto de vista dos costumes, que estão lá, que é uma questão para ser pensada. Eu tenho pessoas que acham o oposto, de novo, e eu respeito, mas o fato é que eu defendo comportamento, uma postura do ponto de vista filosófico em relação à vida, que está assim. O grande ponto é que quando a gente está discutindo essa questão, e sem entrar em pormenores que não importa, é que às vezes a gente tem como liberal aqui uma pessoa que eventualmente do ponto de vista dos comportamentos não acha a mesma coisa, o que não tem nada de errado, ela simplesmente não acha, eventualmente ela tem até bases para achar isso, informações muito mais profundas que as minhas. Qual o problema, Álvaro? E pessoas que acham a mesma coisa que eu. Sabe qual é o problema? É que você não consegue estabelecer assim, olha, se você incluir ponto 1, 2, 3 e 4, eu posso te chamar de liberal. Se você não incluiu o 4 e só foi até o 3, você não é mais liberal. A gente não tem a métrica de dizer onde que você deixa de ser. Tem um carrilhão. Tem um carrilhão. Então, e qual o ponto que o carrilhão deixa de ser o carrilhão? Não, é que, veja bem, calma. Isso aí é uma coisa muito bem colocado que você está falando, mas essa é uma questão clássica em todo o fenômeno que tem uma lógica fúsil, uma lógica de continuismo ou uma lógica de acréscimos de valores, de vetores dentro de uma definição do seu conceito. Por isso que eu disse para você que não adianta a gente tratar esse assunto numa escala macro e virar e colocar numa cesta liberal. E faz muito mais sentido a gente virar e falar assim, vamos falar de cada assunto que você é. Por isso que eu tenho problema com virar e taxar alguém e falar assim, você é o quê? Sei lá, eu sou liberal, mas em tudo... Não sei se é em tudo. O que é tudo? O seu tudo não é o mesmo que o meu, nem que o dele. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente pode separar... Tem 2 esferas básicas, que são os costumes e a economia, né? Essas são, inclusive, esferas básicas. Para mim, tem uma esfera que é o princípio dessas esferas que nasceu básicas, antes disso, que é a política, por exemplo. Não, que ela vem antes, ela é a priori da discussão econômica da outra, entendeu? Você tem a política, que é essa espinha dorsal, e aí você tem várias em cima. Essa espinha dorsal política, ela vai garantir qual? A econômica. Porque assim, se você não tiver uma ordem liberal política... Não tem como você garantir a ordem liberal econômica. Já concordo. E não vai ter como você garantir a existência da ordem liberal de costumes. Porque onde que é definido a lei que vai dizer que os homossexuais podem adotar ou podem casar ou todo mundo pode fazer o que quiser com quem quiser? Não, desde que não afete a liberdade de ninguém. Sim, você entendeu o contexto que nós o contexto é o mesmo que você estava falando, mas é bom que você voltou. Não, eu tô falando para quem está em casa. Isso, está certo. Você está correto. Então, vamos lá. A gente tem que evitar a conversa de 2 professores e fazer uma conversa com quem está em casa. O que acontece quando a gente tem essa situação? Quem definiu isso? A lei. Como é que define a lei? Ou um ditador vai lá e põe a lei dele, ou você, Álvaro, leva o seu argumento, eu, Reni, levo o meu, o Igor leva o dele, e a gente junto constrói um texto que satisfaça essa realidade. Então, o ponto de partida da criação da regra do jogo vem do sistema político. Perfeito. Se você não tiver o sistema político liberal, acabou a discussão liberal econômica e acabou a discussão liberal de costumes. Então... Salve, salve família! Quer ter uma renda mensal de no mínimo R$ 3.200 só gravando vídeos pro YouTube? Entre no link na descrição e veja o curso desse cara. É super rápido e ele tem milhares de alunos nesse exato momento ganhando muito dinheiro fácil no YouTube, beleza?